Pois é, a forma como a economia keynesiana rege o planeta é simplesmente dizendo que 1 mais 1 é igual a nada mais do que um número binário que chamamos de 2, e é exatamente algo que não há nexo com o pensamento inicial que foi falado, que vai dar a credibilidade e importância sobre a autoridade que temos sobre determinado assunto. Mano, tem uma galera que fica dizendo, pô, mano, tu fala bem, como é que tu conseguiu desenvolver isso? Teve curso? Indica alguma coisa, uma leitura aqui pra eu poder falar que nem você. E eu confesso que eu fico um pouco acanhado com isso, porque eu nunca fiz nenhum curso e nunca tive nenhuma leitura que especificamente me desse conhecimento sobre oratória. O que eu fiz foi algumas coisas que eu busquei desenvolver na minha vida que eu achei pertinente trazer aqui nesse vídeo para te mostrar 5 coisas que você pode fazer para também desenvolver a sua oratória. Mas antes de começar eu queria te pedir uma coisa, tá? Inédita aqui, jamais pedida antes. Deixe seu like, cara. Deixe seu like, porque se isso é uma coisa que recorrentemente pessoas perguntam, eu imagino que tenham mais pessoas que queiram saber também. Então, se isso tem o potencial de ajudar outras pessoas, deixa o like pro YouTube entender que esse é um vídeo maneiro e ele impulsionar o vídeo para mais pessoas terem acesso a ele. Beleza? Beleza. Ok, obrigado. Primeira coisa. Remover o nosso pensamento pré-concebido de que a gente precisa falar rápido para passar a impressão de que a gente tem autoridade sobre o assunto. O que acontece quando a gente tenta ser convincente é mostrar para a pessoa que a gente pensa muito rápido e a nossa cabeça não para, e por isso a gente começa a falar rápido pra caramba para a pessoa perceber que a gente tem autoridade e ela não consegue nem entender o que a gente tá falando e daqui a pouco a gente se perde e não sabe nem mais por onde levar a nossa conversa. É isso que acontece quando a gente começa a falar rápido. A gente não tem tempo para pensar e aí a linha de raciocínio que a gente traça acaba sendo falha. Só que o que a gente deixa de perceber quando a gente fala muito rápido é que silêncio é uma das maiores artimanhas que a gente pode usar e tê-lo ao nosso favor. Quando a gente fala cadenteado, quando a gente fala com calma, isso cria um efeito colateral, que é fazer a pessoa se inclinar até você, que é fazer a pessoa vir até perto para ouvir o que você está falando. Então você prende a atenção dessa pessoa e faz com que ela fique mais engajada a ouvir aquilo que você vai falar. Quando a gente fica muito afobado em querer dizer um monte de coisa ao mesmo tempo, o que a gente passa é a impressão de que a nossa frase não tem muita importância. A gente vomita um monte de palavra que não foi muito pensada por si só e que não tem tanto a agregar. Só que quando a gente toma o nosso tempo, quando a gente usa pausas, quando a gente sabe usar o silêncio ao nosso favor, a gente passa confiança. A gente passa autoridade no que a gente está falando. E não se engana em pensar que isso é somente um recurso muito bem pensado, não. Porque, cara, é muito difícil você conseguir falar muito rápido já pensando na conclusão que você vai tirar no final. Então, pausar, falar com calma, é uma excelente forma de você contornar a sua lerdeza e pensar no que você vai falar em seguida, enquanto você pausa. Então não se preocupe em falar rápido, cara, porque além de fazer as pessoas te ouvirem mais, porque passa a impressão de que você está selecionando cuidadosamente as suas palavras, você consegue criar uma linha de raciocínio que é muito mais forte e que de fato tem uma conclusão do que caso você simplesmente estivesse vomitando um monte de palavra pro outro. Segunda coisa, se atenta a vício de linguagem. E por mais que isso aqui pareça óbvio, me ouve. A gente tem o hábito de ficar falando coisas para preencherem o silêncio, tipo Esse tipo de coisa é natural, todo mundo faz isso daqui. Só que isso daqui está diretamente relacionado ao que a gente falou no tópico passado, que é quando a gente acha que o silêncio está contra a gente. Quando a gente entende que o silêncio está a nosso favor, a gente sabe que uma pausa pode trazer a pessoa mais para perto. E que a gente não precisa ficar se preocupando em falar muito rápido, porque caso contrário a pessoa vai perder a nossa atenção. Só que ela perde a nossa atenção se a gente fala muito rápido. Então fica consciente, quando você for falar, de quando você for usar um vício de linguagem para preencher o silêncio, para numa hora, cara. Não fala nada. Encosta para trás, pensa nas suas próximas palavras e fica calado. Fica calado que eu te garanto que a pessoa que está te ouvindo vai dar muito mais valor para aquilo que você está falando. Terceira coisa, isso daqui é mais um exercício que você pode fazer em casa, pode fazer na rua, pode fazer quando você estiver sem medo de ser julgado, que é falar sozinho. Por que falar sozinho é tão importante?
Porque esse é o momento onde você não se sente pressionado sobre como as outras pessoas vão olhar para o que você está falando, sobre como as outras pessoas vão te julgar pela ideia que você está passando. Então começa a falar sobre qualquer coisa e vai improvisando o seu caminho em uma linha de raciocínio que pode ser lógica ou não, tipo o que eu te mostrei no começo do vídeo, que não fez sentido nenhum, mas é um exercício para você ter alguma coisa sobre a qual você vai falar. Tenta empilhando uma palavra depois da outra, algo que faça minimamente algum sentido, mesmo que no todo não faça sentido nenhum. E aí vai ter uma hora que você vai entrar no flow, você simplesmente vai começar a falar, as palavras vão começar a vir, isso é normal. E aí esse é o momento onde você tem que começar a vender alguma ideia. Como assim vender uma ideia? Bota algum pensamento na tua cabeça. Por exemplo, tenta vender a premissa de que, sei lá, socialismo é do caralho. Não importa se você gosta ou não do socialismo, mas pensa em como você vai vender essa ideia. E aí você tem que conversar consigo mesmo para fazer uma linha de raciocínio condizente com o convencimento que outra pessoa te ouviria e acreditaria que o que você está falando ali é pertinente. Pelo amor de Deus, eu não quis dizer que socialismo é algo que a gente deveria implementar na nossa sociedade, ok? Isso foi meramente um exemplo. Eu poderia simplesmente dizer para você vender que a ideia de que Pokémons são reais, tá? E desculpa se eu acabei estragando essa crença aí da sua vida. Mas aí beleza, vamos voltar aqui. Uma coisa engraçada acontece quando você tenta vender uma ideia, que é você inevitavelmente acaba criando uma linha de raciocínio sobre aquela ideia que você vendeu. E aí quando chegar um momento onde você está em uma conversa com uma outra pessoa em um grupo e surgir o momento de você falar sobre aquele assunto, justamente por você já ter falado antes sobre isso consigo mesmo, vai ser mais fácil de você acessar suas conexões neurais que guardaram essa informação e repetir aquilo que você falou. Tudo aquilo que eu tô te falando, em algum momento da minha vida, eu já falei antes, eu já treinei antes, porque eu fico que nem um doido falando sozinho comigo o tempo todo em casa. Então eu tô simplesmente revisitando memórias do que eu já falei várias e várias vezes e por isso parece que é fácil, porque tudo aquilo que a gente tem domínio por já ter feito repetidamente ao longo de muito tempo, a gente faz parecer fácil. Número 4. Entende que a sua voz é uma montanha-russa. Como é que é a experiência numa montanha-russa? Você tá tenso. Você está esperando chegar a sua vez da fila, para finalmente o guarda abrir a catraca na sua frente e te deixar passar para você poder sentar e esperar começar. E aí o cinto vai descendo, você coloca aquilo em volta dos seus ombros, você fica vidrado no caminho à sua frente, e daí, com um tranco, a montanha-russa começa a andar, de pouquinho a pouquinho, bem devagar. Ela vai subindo, subindo a primeira ladeira, você vai andando, você vai chegando lá em cima e ela para. E você vê toda a cidade embaixo dos seus pés. Você vê a queda iminente que pode muito bem significar sua morte, até que de repente aquilo larga e você vai caindo numa velocidade muito mais rápida do que você jamais experienciou na sua vida, até que você perde os seus sensos, se solta, explode de alegria e quando você vê, chegou no final e você mal pode esperar em voltar naquilo. Você percebeu o que eu estou fazendo? A sua voz cumpre o propósito de trazer as pessoas para dentro do carrinho da sua montanha-russa. E o seu trabalho vai ser guiar as pessoas por essa experiência grandiosa que é estar dentro do carrinho da sua montanha-russa. Então, você pode falar devagarzinho, com pausa, meio que sussurrando para a pessoa ser trazida para mais perto de você e dar mais atenção e foco para o que você está falando. Ou você pode começar a falar mais rápido e dando ênfase às palavras para a pessoa ficar atenta e vidrada e sem saber muito bem o que esperar porque ela sabe que algo está prestes a acontecer. Quando você se imune com essas variações na forma como você usa a sua linguagem, você obrigatoriamente prende a atenção das pessoas e ajuda elas a absorverem mais o conteúdo que você está falando. Você pode ver, por exemplo, que pode parecer até meio brega eu estar falando isso daqui para você, mas você não saiu do vídeo. Você está assistindo ainda. E a gente sabe que o YouTube, a tempo médio de retenção de um ser humano é de 8 segundos. Eu não sei quantos minutos esse vídeo tem, mas vê quantas vezes mais a gente já passou disso. Então vai por mim. Se você quer trabalhar com comunicação, se você quer trabalhar com mídia, você precisa usar a sua arma, a sua própria voz, e empunhar esse artefato que você tem dentro de você como a sua montanha-russa. Número 5. Ilustre os seus conceitos, as suas ideias, as suas palavras com metáforas, com imagens, com analogias a possíveis histórias ou desenhos que você possa vir a criar na cabeça da pessoa. Da mesma forma que eu usei a montanha-russa para te passar uma ideia,
Você pode usar os ovos da galinha de ouro para passar outra para outra pessoa. É mais fácil para outra pessoa entender o que a gente está falando quando a gente exemplifica através de uma analogia. E Feynman, inclusive, que foi quem inventou a técnica Feynman de aprendizado, disse que quanto mais simples a gente consegue fazer um conceito ser passado para outra pessoa, mais a gente domina esse conceito. Então sempre busque formas de elucidar as suas ideias através de metáforas, através de analogias, porque não só a pessoa vai achar muito mais fácil de entender o que você está falando, não só ela vai ficar mais engajada para criar uma relação sobre o conceito que você está trazendo com o desenho que você está criando, como também você vai mostrar mais autoridade, você vai mostrar mais domínio do assunto que você está ensinando. E eu sei que quando você entra num vídeo, quando tem X coisas de sei lá o que, você espera já um número extra e hoje não é diferente. Mas eu também, como você já deve saber, gosto de valorizar o tempo que você despendeu para chegar até aqui no final e eu gosto muito de saber quais foram as pessoas que de fato ficaram comigo até o fim. Então comenta aqui embaixo até o fim, Brenão, porque eu gosto bastante da galera que faz isso, cara. Me ajuda outras pessoas que possam receber esse vídeo. Então, é todo mundo muito feliz aí. Bom, vamos lá. Número 6. Leia para ampliar o seu vocabulário e te permitir ter perspectivas novas sobre diferentes ideias. Tudo aquilo que a gente pensa, cara, é fruto de ideias que a gente formou com base na nossa experiência, com base nos conhecimentos que a gente prospectou ativamente. Então, quando a gente se deixa influenciar por novas linhas de raciocínio, ou então quando a gente se deixa influenciar por novas terminologias, a gente acaba tendo mais recurso sobre os quais usar quando a gente for fazer uma conversa. A gente acaba pegando sinônimos de palavras, e numa conversa quer dizer que você não vai ficar repetindo a mesma palavra ao mesmo tempo. A gente acaba criando anedotas justamente para ilustrar melhor os conceitos que a gente quer. A gente acaba vendo perspectivas que, num primeiro momento, a gente nunca traria para a mesa, nunca traria para a discussão, caso a gente não tivesse pegado aquele livro em primeiro lugar. E sabe qual que é a impressão que passa quando você vem com uma outra perspectiva e você consegue, construindo muito bem essa perspectiva, se ater e entregar e vender bem essa ideia? Cara, isso passa a impressão de que você é uma pessoa estudada, de que você é uma pessoa que vale a pena ser ouvida, de que você é uma pessoa de respeito, de que você é uma autoridade do assunto. Bom, mais um bônus aqui. Se você ainda fizer um exercício de quando você for encontrar uma linha de raciocínio sobre algum assunto que, num primeiro momento, você acha que é inovadora, então escreve aquilo ali. Porque quando você escreve, você fixa mais ainda na sua cabeça. E quando você consegue criar, traçar a mesma linha de raciocínio que o autor traçou, só que agora dentro da sua cabeça, você se torna indomável. Você vai rechaçar qualquer pessoa que vá duvidar de você. Não que você queira rechaçar alguém, obviamente, quando a gente vai debater, a gente tem que fazer isso com tolerância. Só que a gente vive num mundo onde pessoas não são tolerantes e muitas vezes não respeitam. E a gente vai usar a nossa leveza, a nossa dominância, a nossa segurança sobre o assunto que a gente está falando para argumentar o nosso caminho através da lógica até o sucesso, até a vitória.